Para completar o nosso estudo sobre retângulos e quadrados, vamos trabalhar uma atividade que caracteriza um quadrado por meio de uma propriedade geométrica muito interessante. Já sabemos que um quadrado é um retângulo particular, em que os lados possuem a mesma medida. Ao dobrar por uma diagonal, nós podemos conferir realmente que este lado e este lado possuem a mesma medida. Mas também podemos considerar a dobradura por outra diagonal. Este com este. Estamos conferindo com dobraduras a igualdade de medidas sem precisar usar a régua. Do conhecimento anterior, podemos recordar com os alunos que as diagonais se encontram no centro do quadrado. Uma diagonal e a outra diagonal. E, ao abrir, nós temos o encontro das diagonais neste ponto aqui, reconhecido como centro. Como podemos conferir que no centro as diagonais formam ângulos retos sem usar o transferidor? Nós temos aqui o transferidor. Sem usar este instrumento, como nós podemos proceder? Nós podemos fazer assim. Aqui nós temos a diagonal. E ao dobrar uma sobre a outra, nós percebemos aqui que é congruente em todas essas partes aqui. Então, nós temos, ao abrir, o encontro das diagonais aqui em 4 cantos, aqui, todos congruentes. Então, vemos que num quadrado, suas diagonais são perpendiculares pelo seu centro. E observamos que suas dobras dividem o quadrado em 4 triângulos, 4 partes com a mesma área. A atividade que fizemos antes com retângulos mostrou que há outras maneiras de dividir um retângulo em 2 partes de mesma área, usando segmentos de reta que precisam passar todos pelo centro. Porém, vimos que as partes divididas não são congruentes em divisões diferentes, apesar de todas terem como área a metade da área do retângulo. Vamos experimentar, no caso do quadrado, uma propriedade particular. Nesse quadrado, nós podemos marcar, a partir do vértice, uma certa distância, aqui. A mesma distância, marcamos aqui, e nós usamos a régua como o suporte e fazemos a dobradura. E nós temos essa figura. Então, nós sabemos do trabalho com retângulo que essa parte aqui é igual a essa parte aqui. Ele divide o retângulo, e no caso o quadrado, em 2 partes de mesma área. E existe esse vínculo. Agora, nós podemos verificar realmente que esta parte e esta parte são figuras congruentes. Por quê? Porque nós podemos colocar agora, dobrar uma em cima da outra e verificar a congruência. Este lado, esse triângulo de cima, é congruente esse triângulo que ficou embaixo. Esse triângulo que sobrou aqui é congruente ao triângulo que ficou embaixo. E a figura que se formou são todas 4 pedaços, uma acima da outra. Então, com isso, nós podemos dobrar, abrir a dobradura e perceber que marcar a mesma medida aqui, marcar a mesma medida aqui, dobrar segundo o vínculo formado por esses pontos, divide por meio dessa dobradura, conferir não apenas que eles têm todos a mesma área, mas dividir o quadrado em 4 áreas distintas, todas de mesma área. E é importante notar que outro vínculo, ao fazer esta dobradura, formou o ângulo reto, como no caso anterior. Vamos repetir mais alguns casos para confirmar esta situação. Nós podemos marcar agora desse lado uma medida bem pequena,
mais próxima da diagonal. E aqui a mesma medida. E nós podemos utilizar, então, a régua como suporte para fazer o vinco corretamente. Marcamos bem o vinco. E nós podemos dobrar desta maneira. Então, estamos quase no caso em que esse vinco seria próximo da diagonal. Como nós podemos verificar que essa figura, que não é congruente à figura anterior, também serve para mostrar que nós dividimos o quadrado em duas partes iguais? Nós repetimos o procedimento colocando uma figura em cima da outra. E observamos novamente que o vinco que nós fizemos forma aqui nesse canto novamente o ângulo reto. Então nós estamos trabalhando com ângulos retos sem necessidade de usar o transferidor, somente com o conceito geométrico. Nós abrimos e nós percebemos então que o quadrado foi dividido em 4 pedaços iguais, portanto, 1/4 da área do quadrado. Vamos repetir mais uma vez essa experiência usando medidas diferentes. Vejam, eu marquei aqui uma medida distinta de todas as outras e aqui a mesma medida. Eu repito do outro lado exatamente a mesma medida. Então, vocês observam que quando nós usamos a régua, como suporte para fazer a dobradura, o segmento que nós vamos realizar com o vinco está quase na posição vertical. Estamos nos afastando da diagonal e aproximando daquela reta que aproxima da reta vertical. Dobramos assim. O que nós podemos dizer sobre essa parte e essa parte aqui? Nós já sabemos da propriedade do retângulo que elas têm a mesma área. Que esse segmento forma isso. Mas nós podemos repetir a experiência anterior, dobrando cuidadosamente uma acima da outra. E verificamos este mesmo fenômeno. Aqui no canto, sempre 4 ângulos iguais, formando, ao abrir, 4 ângulos iguais, portanto, ângulos retos. E o fato de nós podermos colocar uma em cima da outra permite perceber que este triângulo que se formou é congruente ao triângulo que se formou aqui embaixo. Esse pedaço do triângulo é congruente ao triângulo que se formou embaixo. E a figura que nós temos são todas sobrepostas. Então, nós temos aqui uma divisão não usual do retângulo, do quadrado, em 4 pedaços, todos de mesma área. Apesar de este pedaço não ser congruente aos outros pedaços, a propriedade dos vincos encontrarem em ângulo reto e possuírem 4 pedaços, todos de mesma área, é uma propriedade que pode ser experimentada por essa dobradura. Como última repetição da experiência, nós podemos chegar à dobradura ordinária que nós conhecemos. Podemos dobrar o quadrado pela metade. Essa já não é mais, então, a diagonal. É uma reta vertical que divide o quadrado em 2 pedaços de mesma área. E nós podemos tornar a dobrar. Agora nós não temos mais o triangulinho que fica fora. Mas nós temos 4 quadrados congruentes. É só abrir, nós percebemos 4 pedaços todos iguais. Essa é uma figura que todos nós conhecemos, mas satisfaz a propriedade dos vincos que formam a divisão do quadrado dado em 4 quadrados iguais. Eles encontram-se todos formando ângulo de 90 graus. Agora mostramos como esse experimento pode ser enriquecido com o programa de geometria dinâmica. Neste programa de GeoGebra,
nós vamos mostrar como essa experiência que fizemos com dobraduras, mecanicamente, manipulando os papéis, pode ser dinamizado utilizando os recursos do programa. Nós estamos recordando aqui, nessas duas figuras, que tanto o quadrado como o retângulo, como as diagonais se encontram no ponto central, nós podemos colocar tanto o quadrado como o retângulo numa circunferência. Então, nós estamos vendo aqui as duas circunferências. Vamos examinar a propriedade de um quadrado. As diagonais, essas diagonais, elas são perpendiculares. É apenas observação ou podemos justificar? Que propriedade geométrica ocorre quando consideramos cortes por retas perpendiculares passando pelo seu centro? Então, nós vimos aqui um par de retas perpendiculares pelo seu centro. Nós já temos aqui 90 graus. Eu vou manipular o ponto F para fazer a dinâmica de par de retas perpendiculares. Continua. Com esse movimento, essa manipulação, nós podemos reproduzir as diversas maneiras que nós utilizamos nas dobraduras, estudando que a distância do corte de uma reta que passa pelo seu centro com o quadrado, esse pedaço, ele se repete da mesma forma aqui, repete com a mesma medida aqui, a mesma medida aqui. Vamos repetir de novo, manipulando o ponto F. Veja que a distância, ela se repete nos 4 cantos. Em particular, quando passa pelo ponto, um dos vértices, observe que o par de retas perpendiculares coincide com as diagonais. Então, isso é uma experimentação, verificação empírica que realmente as diagonais de um quadrado se cruzam formando ângulos retos. Enquanto isso, nós temos a mesma situação aqui com um retângulo ordinário. Nós podemos manipular de várias maneiras, modificando o tamanho, por exemplo, do retângulo. Bom, nós podemos verificar aqui as diagonais de um retângulo dado. Em princípio, visualmente, nós vemos que as diagonais não precisam cruzar formando um ângulo reto. Então, nós temos aqui par de retas de 90 graus, que vemos o que acontece com os cortes com o retângulo. Nós já vimos no nosso trabalho com o retângulo que realmente cada uma dessas retas divide o retângulo em duas partes de igual medida. Inclusive, quando nós fazemos a manipulação coincidindo com um dos vértices, observamos que uma das retas coincide com a diagonal, mas a outra, de 90 graus, pode não coincidir. Então, isso corrobora que no retângulo, em geral, as diagonais não precisam ser perpendiculares. Então, numa aula, nós recomendamos para o professor levantar essas questões. Num retângulo genérico, as diagonais são sempre perpendiculares? A experiência com geometria dinâmica mostra que não. Nós temos aqui uma série de exemplos de retângulos gerais que não são perpendiculares às diagonais. Por outro lado, se nós fizermos cada vez mais próximo um retângulo, aproximando de um quadrado, nós vemos que as diagonais se aproximam cada vez mais de 90 graus. Então, que propriedade ocorre sempre com os cortes num retângulo por um par de retas perpendiculares para o seu centro? Os alunos poderão responder observando este fenômeno na geometria dinâmica. Quando pode ocorrer as diagonais perpendiculares num retângulo? Esta última experiência que nós fizemos faz os alunos conjecturarem quando forem quadrados. Então,
Podemos, com esses questionamentos e essas experiências, já concluir uma propriedade geométrica que distingue um quadrado entre os retângulos? Vamos concluir? Concluindo o nosso estudo do quadrado, podemos caracterizar um quadrado entre retângulos. Veja que nós temos duas partes nas nossas atividades. Se ABCD é um quadrado, então suas diagonais são perpendiculares pelo centro. Por outro lado, se for um retângulo cujas diagonais são perpendiculares, então ABCD é um quadrado. Essas duas afirmações mostram que as diagonais perpendiculares é uma condição necessária e suficiente para caracterizar um quadrado entre todos os retângulos possíveis.